O que significa ser discípulo de Jesus? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Qual o conceito de discipulado que nós temos atualmente? No nosso contexto de desprezo pela figura do professor, pelo desprezo pela figura do mestre, na maioria das vezes, quando bem visto, ele é tido como um apresentador de conhecimentos que os alunos aprenderão se quiserem. Esse desprezo faz com que tenhamos uma visão extremamente equivocada do que seja o discipulado cristão. Antes de analisarmos o que Jesus diz nos versos 13 até o verso de número 16, devemos recordar o que ele disse antes disso. Ele afirmou que os cristãos são realmente felizes quando sofrerem todo tipo de injustiça por serem como o seu mestre e por almejarem as coisas do reino eterno. É impossível ter uma mente mundana, almejando as coisas deste mundo, um comportamento mundano e ao mesmo tempo ser bem-aventurado como Jesus descreve. Você já parou para pensar nisso? Primeiro os sofrimentos, depois o testemunho. Que contraste com os anseios de grande parte dos cristãos do século XXI. Será que todos seriam reconhecidos como discípulos de Jesus no primeiro século? Ou seriam meros seguidores? E qual é a diferença entre discípulo e seguidor? Daqui a pouco nós vamos analisar o que significa realmente ser discípulo do Senhor Jesus. Mas por enquanto eu quero definir o que não é ser discípulo de Jesus. Ou dizendo de outra maneira, o que é ser apenas um simples seguidor. A Bíblia diz repetidamente que as multidões seguiam a Jesus. Como seguiram antes a Teudas. Como seguiram antes a um homem chamado Judas, conforme nós vemos em Atos 5, 35 e 36. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. A palavra de Deus diz que os seus seguidores prestavam obediência a estes homens, a ponto de arriscar a sua vida enfrentando o poderoso Império Romano. Mas há uma segunda característica ainda mais marcante nestes seguidores. Eles se dispersaram quando deixou de ser conveniente seguir a seus líderes. Seguidores atendem a conveniências pessoais, emocionais, ideológicas ou filosóficas. Seguidores se dispersam quando estas conveniências são satisfeitas ou insatisfeitas. Quem acha que segue a Jesus por dinheiro vai deixá-lo tão logo esteja satisfeito. Quem anda após Jesus para ter cura de relacionamentos vai desaparecer tão logo seus relacionamentos pareçam curados, ou o contrário, pois também o deixarão em caso de insatisfação. Isso explica o grande número de desigrejados que nós encontramos hoje. Jesus sabia que havia esse tipo de pessoas que iam após ele por causa dos pães, dos milagres, das curas. Mas quando estes foram confrontados com as verdadeiras exigências do discipulado, ficaram apenas os 12 discípulos iniciais, a quem Jesus perguntou se eles também não queriam ir embora. Está em João capítulo 6, verso 67. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós outros retirar-vos? Eles compreenderam que o preço do discipulado não era seguir, não era apenas andar após, era ser verdadeiramente discípulo. E eles responderam à pergunta de Jesus, retirar-se para algum lugar
com uma outra pergunta que demonstrava que estavam começando a entender o que era ser discípulo de Jesus. Para um discípulo de Jesus não há para onde ir, porque é impossível fugir ao chamado. Em João, capítulo 6, versos 68 e 69, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ou seja, restava apenas atender ao chamado e estar com Cristo e estar em Cristo, como diz Paulo em Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Mas permanece a pergunta: o que significa, afinal, ser discípulo de Jesus Cristo? Significa, em primeiro lugar, que nós somos chamados para sermos discípulos no mundo. A primeira coisa que me chama a atenção é que o Senhor nos chama para sermos seus discípulos neste mundo. Não no mundo ideal, não numa Crentópolis ou Jesuslândia, mas no mundo que jaz no maligno, como diz João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19. Jesus não promete superpoderes a nenhum dos seus discípulos. Ele não diz que seriam super crentes e que sairiam por aí derrotando todos os poderes do mundo. Pelo contrário, Jesus envia os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Em Lucas 10:3, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus nem tem o propósito de tirar-nos do mundo. Na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 15, ele pede ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É óbvio que Jesus poderia ter, se quisesse, inaugurado um reino terreno, mas ele mesmo afirma que o seu reino não é deste mundo. Em João 18:36, ele afirma: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isto é, o reino de Deus não é terreno, não é de acordo com o sistema de valores que impera entre os homens. Ser discípulo é espelhar Jesus. Ser discípulo é ter a mente de Cristo, o que significa interpretar os estímulos e reagir ao mundo de acordo com os ensinamentos do Mestre, ainda que com prejuízo pessoal, ainda que com dor e sofrimento, pois estes são os realmente bem-aventurados. Eu creio que há algo muito errado com o moderno meio de seguir a Jesus Cristo. Tem algo tremendamente errado com o nosso discipulado quando o resultado do nosso estilo de vida gera aplausos e não o ódio deste sistema que jaz no maligno. Daqui nós passamos então a segunda característica do que seja ser discípulo de Jesus. Se ser discípulo de Jesus é ser discípulos no mundo, nós somos também chamados para causar desconforto neste mundo. Jesus evoca duas figuras para descrever o que significa ser seu discípulo. A primeira delas é ser sal em contato com a terra. Obviamente, ambos os sentidos são figurados. Se o sal é a natureza do cristão, indicando, entre outras coisas, pureza e efetividade, a terra aponta para a queda, para a morte reinante entre os homens. Nem alienígenas, nem alienados, mas discípulos servindo a Cristo naquilo que fomos chamados. Fomos chamados sendo escravos, sirvamos a Cristo sendo escravos. Nós não devemos nos preocupar com isto, mas se pudermos nos tornar livres e continuar servindo a Cristo, sirvamos a Cristo na nossa liberdade. A segunda figura usada pelo Senhor é a da luz. A luz que é acesa nas trevas. Um dos discípulos de Jesus entendeu claramente este contraste entre luz e trevas e interpretou corretamente as palavras de Jesus. Em João 8:12, a palavra do Senhor nos diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E João então afirma que o mundo vivia em densas trevas, mas Cristo nelas resplandeceu. Capítulo 1, verso 5 do Evangelho de João. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O problema é que os homens naturais, caídos em seus pecados, amam as trevas, gostam delas e nelas preferem fazer as suas obras más. É o que diz João no capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E atendendo ao chamado do Senhor para ser sal
influenciando positivamente, dando sabor e produzindo preservação, e ser luz, esclarecendo as coisas, afastando as trevas e refletindo a luz salvífica de Cristo, os discípulos de Cristo servem no mundo. É para isso que nós somos discipulados pelo Senhor, para sermos suas testemunhas. Em Isaías 43:12, o profeta diz: eu anunciei salvação, eu realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Além disso, nós somos também chamados para sermos eficientes na missão. Não pensemos em missões aqui no sentido de trabalho missionário evangelístico em terras distantes. O seu mandato aos discípulos é que eles deveriam pregar o evangelho por todos os lugares por onde passassem. Em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim: e disse-lhes: ide ou indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. De novo, vale ressaltar que a nossa missão é sermos discípulos do Senhor no mundo, em todos os lugares do mundo, mas não sermos do mundo, não sermos mundanos. Voltando às figuras dadas por Jesus, o sal tem que salgar. E ao salgar, ele causa de imediato duas reações. A primeira é deter ou retardar o apodrecimento de algo que se deterioraria muito rapidamente. E é exatamente assim que o mundo está, se deteriorando em todas as suas áreas, e lamentavelmente a mais deteriorada é a espiritual e a moral. A segunda é de iluminar. E ainda que isto cause mal aos olhos sensíveis à luz, produz a perspectiva de enxergar melhor, de ver o caminho onde podemos então colocar os nossos pés com segurança. No Salmo 119, verso 105, a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É um contrassenso pensar em sal que não salga, sal sem sabor, sal sem eficiência ou em luz que não ilumina. A conclusão de Jesus é que seus discípulos têm que ser eficientes em todos os lugares por onde andarem, como servos ou senhores, seja como pregadores ou vivendo o dia a dia do lar. Um médico cristão pode ser excelente como sal e luz, sendo exatamente um médico realmente cristão. Isto vale para o advogado, para o professor, para o aluno, para o diretor, para o faxineiro, para qualquer profissional em qualquer área da vida. E como ser discípulo hoje, então? O Senhor deseja de nós nada menos do que a obediência. Nós somos instados à perfeição em Mateus capítulo 5, 48, mas nós devemos obedecer a Deus por amor a Cristo, e isso já lhe agradará sobremaneira. Em João 14, 15, o Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um dos mais sérios problemas do pecado é o desejo de autonomia do coração do homem. A má vontade para com Deus e com a sua vontade revelada. A rebeldia contra o Deus amoroso e perdoador. Estamos em uma geração má. Isto mesmo, vivemos no meio de uma geração má porque esta geração má obedece às más inclinações do seu mau coração. Uma geração adúltera porque prefere fazer qualquer outra coisa, servir a quaisquer outros deuses falsos, deuses criados pelo seu próprio coração, ao invés de servir ao Senhor, Criador e Preservador da vida. Você quer ser discípulo de Jesus? De verdade? Confie no Senhor para lhe dirigir na hora de fazer escolhas. Mas antes, preencha sua mente e o seu coração com as orientações do Senhor que você pode encontrar em sua santa palavra, a Bíblia. Não tema fazer as escolhas certas, por mais difíceis que elas possam lhe parecer. Não tema perder o emprego. Se é de Deus, e se foi Deus quem lhe deu, então você não vai perdê-lo. Faça como Esther. Reconheça que tudo é de Deus e que há um propósito em você estar naquele lugar. E, se realmente é preciso, arrisque. Esther, no capítulo 4, verso 14, diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. São as palavras de Mordecai. Provavelmente era mais fácil se identificar como realmente cristão em meio à perseguição dos primeiros séculos. Bastava não adorar a César, confessar a Cristo diante das autoridades e enfrentar o martírio. Mas como ser cristão coerente numa sociedade que não nos pede para adorar a César nem negar a Cristo e que não nos ameaça com o martírio? O problema é que não mais conseguimos perceber quando somos sutilmente convidados a negar a Cristo. Não é mais uma espada, não é mais uma prisão, mas é uma festa, uma amizade, um conceito, um bom filme, uma diversão, uma promoção,
é um aumento da renda e tantas outras formas. E a nossa mente, cada vez menos cristã, cada vez mais secularizada, não percebe as armadilhas, vai afundando-se cada vez mais. Lembremos das palavras do Mestre: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você chegou até aqui. Eu espero que você se sinta motivado a começar o nosso curso de Introdução Teológica. Serão 10 lições nas quais estudaremos profundamente a Palavra de Deus. Nós buscaremos conhecer sobre a vontade de Deus, sobre quem Deus é, buscaremos conhecer sobre o ser humano, sobre as suas ações, sobre o pecado, sobre a graça de Deus em Cristo Jesus, sobre as transformações que o Espírito de Deus faz na vida daquele que crê no Senhor Jesus.